Pode gravar, Matheus, e colocar no YouTube, da upload? Matheus? Oh, perdão, estava com mudo aqui. Pode sim, professor. Tá, cara. Então manda brasa aí. Beleza. Boa tarde, pessoal. Sou o Matheus. Vou então apresentar esse artigo cujo título é Traduzindo biovidro e biomateriais vitrocerâmicos multifuncionais com propriedades antibacterianas para reparação e regeneração de tecido ósseo. É um artigo aqui do João Fernandes, Pier Giorgio Gentili, Ricardo Pires, Rui Reis e Paul Hatton. É dessa revista, Acta Biomateralia. É um artigo de revisão e publicado pela Elsevier. Tá? Bom, um pouquinho dos autores, então. Esse aqui é o João Fernandes, ele é estudante de PhD nessa Universidade do Minho. Tanto ele... deixa eu ver se eu consigo pôr um ponteiro aqui. Tanto ele quanto o Ricardo e Rui participam são da Universidade do Minho e participam desse grupo de pesquisa aqui, que eles chamam de 3Bs aqui, que é biodegradável, bioativo, biomateriais, perdão, e biomimético, tá? É um grupo de pesquisa que tem bastante pesquisa com relação a essa parte de biomateriais. Inclusive tem um site aqui, se vocês quiserem acessar, é bem interessante, eu achei bem completinho. E o Rui é diretor desse grupo. Tá? Os outros dois aqui, o Pier Giorgio Gentili e o Paul, eles são da Universidade de Newcastle, tá? Pertencente também a esse grupo de pesquisa de Bioengineering and Health Technologies aqui. Todos eles muito voltados para pesquisas nessa área de biomateriais. A revista em si tem um fator de impacto de 8,947, uma classificação, Qualis aqui A1, para engenharia e biomedicina. E tipos de artigo que essa revista foca são artigos de pesquisa, revisão e comunicação em ciência dos biomateriais, enfatizando na estrutura dos materiais e correlacionando com as respectivas propriedades que eles possam desempenhar. Tá, aí passando desde estudos de processamento, enfim, modelagem, caracterização, uma gama bem grande também de frentes de pesquisa. Introdução, então, uma breve introdução sobre o artigo, né? Ele começa fazendo uma breve reafirmação da importância dos biovidros e dos vitrocerâmicos bioativos. Então, ele resgata ali, né, a importância que esses materiais tiveram durante os últimos 30 anos para a medicina regenerativa, né, no caso aqui, como é o escopo do artigo, principalmente regeneração óssea, né, e ele faz uma breve recuperação dessa importância e já introduz aqui a principal problemática pelo qual ele vai tratar, né, que no caso são as milhares de pessoas que são acometidas por doenças inflamatórias, degenerativas, em função dos problemas que se tem ao se implantar esses biomateriais. Tá? Então, ele menciona, inclusive, uma estatística aqui, tá? Dessa associação aqui, The Bone and Joint Decade, que em 2007 ela fez uma previsão que, ao final de 2020, o número de pessoas acima de 50 anos afetadas por doenças ósseas dobraria, né? E muito em função dos motivos que a gente já viu, né? Crescimento populacional, aumento da expectativa de vida, entre outros motivos também. E a principal causa seriam doenças, e são doenças relacionadas ao que eles chamam de MDAIS, né? Que são os Medical Device Associated Infections, que são associados aos implantes que, de alguma maneira, estão contaminados e vão causar uma infecção bacteriana, algum problema muito grave no paciente. E
isso gera um desconforto muito grande, porque envolve necessidade de você fazer cirurgia de reparação, enfim, de administração de antibiótico por muito tempo. E aí ele menciona também, inclusive, a formação de uma resistência, né, dos micro-organismos, que é o que ele chama de biofilme, tá? Que acontece quando nos implantes você o próprio micro-organismo na superfície cria uma barreira, uma película que ela se torna resistente à aplicação de antibióticos mais convencionais, né? Então isso aqui é um desafio também e ele já aproveita para mencionar o quão bom seria materiais que in situ ali, né, com o próprio implante já pudessem combater esses micro-organismos. E aí que ele introduz, então, as novas tendências, né? Ele faz um apelo por essa necessidade de se ter materiais que agora, além da funcionalidade clássica, que seria de osteogênese, de regeneração óssea, possam também ter outras funcionalidades, principalmente para combater esses patógenos, né? Esses micro-organismos que causam esses problemas. Então, ele reforça essa necessidade, né, diz que é um assunto ainda pouco explorado, então o artigo em si ele tem esse teor de engajar um pouco mais pesquisas nessa área, e o objetivo, então, é demonstrar através das revisões que ele faz, se os biovidros e os vitrocerâmicos possuem ou não potencial para serem essa nova geração de materiais multifuncionais, né. Os 3 primeiros slides aqui, ele dá exemplos sobre aplicações de biovidros clássicos, né? Ele até chega a denominar esses exemplos como materiais intrinsecamente antibacterianos, né? Porque foram estudos em que focados na funcionalidade principal, ou seja, a osteogênese, mas que os pesquisadores viram potencial para se combater os micro-organismos, tá? Então, um dos primeiros aqui foi um estudo, com o biovidro 45S5, tá, de Alan e colaboradores, no qual eles avaliaram tratamento de doenças periodontais, e durante o procedimento, né, esse biovidro inibiu a ação bacteriana desses micro-organismos, tá? Não que esses micro-organismos já não existam na região oral, mas o problema é quando você vai fazer algum procedimento, você precisa, ele é invasivo, né, então pode complicar caso esses micro-organismos entrem na corrente sanguínea. Então, durante o procedimento, ele conseguiu inibir com sucesso a ação bacteriana desses micro-organismos, tá? E o mecanismo associado foi de liberação dos íons do biovidro, tá, e respectivo efeito no meio fisiológico, que são principalmente associados à alteração na concentração osmótica, alteração de pH. Tem um slide mais para frente que vai detalhar melhor o mecanismo de como esses biovidros atuam para, enfim, ter esse mecanismo de ação contra as bactérias, tá? O segundo estudo do S53P4, um biovidro também, por Zhang e colaboradores, nos quais eles avaliaram, vários biovidros tradicionais, viram que eles exibiram atividade antibacteriana contra diversos micro-organismos, e nesse estudo, o S53P4 se destacou porque ele inibiu a proliferação de todas as bactérias avaliadas, tá? Entre elas, enfim, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, e essas demais, tá? E também o mecanismo relatado foi de um aumento do pH e de concentração de íons alcalinos provenientes da degradação do vidro e atuação na região do problema, tá? Um exemplo também que ele traz de vidros de borosilicato, é um estudo de Moya, também num sistema
com base em borosilicato, né, e com alto teor de dióxido de cálcio. E nesse estudo, a alta concentração de íons cálcio no meio exerceu uma atividade biocida contra bactérias gram-positiva e gram-negativa. Uma das coisas, depois eu vou retomar no final também, na análise crítica, foi que eu senti falta de um pouco mais de detalhamento na metodologia, na proposta de cada estudo que ele trouxe na revisão. Tá? É isso. Bom, então, esses primeiros seriam os intrínsecos, e aí também ele menciona rotas para se ter biomateriais com atividade, com performance, melhor dizendo, superior. Performance, no caso aqui, de propriedades antibacterianas. Tá? E uma das mais citadas seria a dopagem com íons específicos, né? No caso aqui, íons metálicos, como prata, que tem muito estudo relacionado com ela, contra bactérias, né, e micro-organismos em gerais. É um dos elementos mais utilizados para essa função. Íon sério, cobre, zinco e estrôncio. Tá? E aí também ele menciona as maneiras pelos quais você pode organizar a estrutura do biovidro para ele ter performances diferentes. Então, você pode concentrar os íons na parte, ou melhor dizendo, modificar os íons na superfície do biovidro. Ele vai ter um comportamento, um perfil de degradação. Ou você pode também ter um comportamento diferente, que seriam várias regiões de fase cristalina e algumas de fase vítrea residual. Tá? E segundo o artigo também, esse perfil aqui, ele permitiria uma degradação mais controlada ao longo do tempo, uma degradação dos íons no local do tratamento. Tá? E para se induzir essas regiões cristalinas, é necessário que você exerça alguns tratamentos térmicos no biovidro. Então, seria partindo daqui para cá. Tá? E mencionando, então, estudos com esses íons, Belantoni e Ahmed aqui, colaboradores, ambos estudaram biovidros dopados com prata, e esses biovidros apresentaram, além de efeito bacteriostático, efeito bactericida contra esses micro-organismos. O efeito bacteriostático, ele inibe o crescimento, meio que estabiliza, e o efeito bactericida, ele reduz, enfim, provoca a destruição da bactéria. Né? Belantoni e colaboradores, eles fizeram um estudo dopado com prata num biovidro base sílica, pela rota Sol-Gel. Depois tem um slide para comentar melhor sobre os mecanismos também, o processamento, na verdade, né? E eles observaram consistência entre dissolução de prata do biovidro com acumulação de prata nas bactérias, né? Então, observaram o padrão. E o estudo de Ahmed e colaboradores aqui foi com prata num biovidro base fosfato, pela rota de Melt-Quentin. E observaram o maior teor de prata na formulação. Observaram que o teor maior de prata na formulação correspondeu ao aumento na atividade antibacteriana também. As duas observações para comprovar que realmente uma coisa estava influenciando na outra. Brouwer, colaboradores, em um estudo, analisaram o biovidro dopado com estrôncio em formulações de cimento ósseo, e essas formulações foram aplicadas no tratamento de fratura vertebral, de osteoporose, demonstrando atividade antibacteriana contra micro-organismos áureos e faecalis. Go e colaboradores também analisaram o biovidro dopado com sério e reportaram melhora significativa na atividade antibacteriana contra Escherichia coli, num biovidro base sílica com uma concentração superior a 5% em molde de sério. E Valap, colaboradores, por fim, testaram também um biovidro com base fosfato
dopado com galho e prata, e mostraram que a ação conjunta também desses íons gerou certa sinergia no combate aos micro-organismos, reduzindo o crescimento do biofilme desse micro-organismo, sendo que o efeito máximo foi observado após 168 horas. Então, falando um pouquinho do mecanismo, o artigo também traz um pouco dessa explicação de como é o mecanismo antibacteriano, né? A essência, então, ela se concentra na composição do biovidro e também na maneira como ele é processado, né? A gente vai ver mais à frente, parâmetros morfológicos, enfim. E também na dissolução, ou seja, qual vai ser o perfil de dissolução desse biovidro, de degradação, no caso, no corpo, né? O segundo passo, então, é o ataque à membrana citoplasmática, provocando desnaturação de proteínas, ou mesmo ataque ao DNA. Né? Então, os íons eles vão interagir com a parede celular desses micro-organismos, vão desregular a atividade enzimática do micro-organismo e vão falir o metabolismo deles, né? Ou prejudicar o metabolismo, gerando ou a inibição ou a destruição das bactérias. E isso, os dois pilares são variação na concentração osmótica. Então, quando você tem íons chegando em uma bactéria, você vai variar a concentração osmótica dela, interna, e também variação no pH, né? Variação no pH provocada também por essa diferença de concentração osmótica. No caso de íons metálicos, ele entra um pouquinho mais no detalhe do mecanismo. Não se conhece o mecanismo exato da atividade antibacteriana de íons metálicos, mas sabe-se que ele é uma combinação de fatores e que ele está também embasado no desbalanceio do transporte de elétrons que os íons metálicos provocam ao chegar na parede do micro-organismo, né? Então, aqui tem um esqueminha mostrando uma bactéria, a estrutura do biovidro e os metais, os íons metálicos. Então, acredita-se que os íons metálicos, quando chegam na bactéria, eles vão inativar enzimas aqui que possibilitam respiração celular e vão, de alguma maneira, induzir radicais livres no micro-organismo, sendo que esses radicais livres são propensos ao estresse oxidativo, né? E é isso que prejudica o metabolismo do micro-organismo e, assim, ele tem atividade bem reduzida. Agora passou. Bom, então, demais parâmetros estruturais, né? Então, aqueles dois são a essência, a questão da formulação intrínseca do biovidro e de como ele vai se comportar, qual que vai ser o perfil de dissolução, mas tem mais parâmetros estruturais que são importantes também, né? E então, área superficial, um dos mais importantes que o artigo ali cita, sendo que quanto maior a área superficial do biovidro, maior vai ser a taxa de liberação. Tá? E aí também outros fatores que podem influenciar na área superficial, rugosidade, tamanho de partícula e porosidade. Então, outros parâmetros que podem ser otimizados para se controlar melhor o perfil de degradação do biovidro. Ele menciona 2 estudos, então, que observaram a influência desses parâmetros na atividade antibacteriana. Então, Mortazavi e colaboradores aqui observaram que a redução no tamanho de nanopartículas de biovidro resultou em melhor atividade antibacteriana. E também observaram melhor sinergia entre concentração de cálcio, ou seja, entre o cálcio e o pH alcalino que ele gerava, né, ao interagir com o micro-organismo, possivelmente devido à redução no tamanho das nanopartículas. Então, nesse estudo, diversas formulações foram testadas, sendo que
Algumas delas demonstraram atividade bacteriana contra todos os micro-organismos, enquanto outras apenas um ou dois, e a última formulação não demonstrou atividade. Aqui é um dos exemplos que senti falta de um pouco mais de explicação sobre o que eram essas formulações, como ele mediu, o que variava de fato. Imagino que seja realmente a questão do tamanho das nanopartículas e que foi correlacionado com a atividade bacteriana, tá? Mas como aqui a gente só está analisando o artigo da revisão em si, não entrei em detalhes para entender melhor, mas, enfim, faz parte da análise crítica também. O último aqui, colaboradores avaliaram a influência da área superficial na liberação de íons e na atividade antibacteriana, e observaram também que o aumento na área superficial induz dissolução mais rápida de espécies alcalinas, aumentando o pH do meio e, consequentemente, a atividade contra esses micro-organismos. Aqui um pouco da metodologia, que o artigo traz também, a metodologia de como eles medem. Então, basicamente por dois métodos, metodologia in vitro, tá? Basicamente por dois métodos, ou difusão ou diluição, sendo que o primeiro, difusão, ele é um método qualitativo, né? Então ele vai classificar como o micro-organismo vai reagir na presença do biomaterial, dopado ou intrínseco, né, sem nenhum elemento intencionalmente adicionado, e ele classifica o micro-organismo se ele resiste, se ele não resiste, resiste muito ou resiste pouco na presença do biomaterial. E não consegue distinguir aqui entre bacteriostático ou bactericida, tá? Então ele é bem mais qualitativo. E o método de diluição também, ele vai ser quantitativo e vai permitir determinar a concentração mínima ou máxima, mínima inibitória ou máxima letal aqui que você precisa para combater determinado micro-organismo, né? Bem mais quantitativo. Aqui também coloquei dois institutos, né? Na verdade, um instituto de padrão clínico e laboratorial, e outro instituto comitê europeu de testes de susceptibilidade antimicrobiana. Então, o artigo tem esse ponto positivo de reforçar que as análises sejam feitas e a interpretação também seja feita conforme o que manda os padrões dessas instituições, e que é muito importante para que se tenha os próximos estudos bem embasados, né, para se gerar subsídio para continuar o desenvolvimento desses novos biovidros com maiores funcionalidades. Conclusão. Então, o artigo conclui que é possível, através de modificações inorgânicas, desenvolver biovidros e biomateriais vitrocerâmicos capazes de suprimir o crescimento de organismos patogênicos, juntando com o efeito clássico que ele já tem, né, que é a regeneração do tecido ósseo, então aumentando a funcionalidade desses materiais, que é uma necessidade muito grande, tá? E ele conclui aqui que, embora composições clássicas como 5,3-P4 e 4,5-S5 demonstram já atividade antibacteriana intrínseca, composições modificadas podem ser muito mais potentes para adressar também a problemática que o artigo traz. E aí ele retoma aqui os principais íons, né, que têm sido estudados, principalmente prata, e também a importância dos parâmetros morfológicos, né, conforme eu mencionei, para otimizar essa propriedade. E também reforça a necessidade de se continuar explorando o desenvolvimento de biovidros ou de vitrocerâmicos como sistemas multifuncionais, né? Então tem bem esse caráter de gerar subsídios para novas pesquisas. Tá? Análise crítica de prós e contras. Prós, minha opinião é de que o artigo ele conseguiu esclarecer a problemática, poderia ter trazido um pouco mais de dados estatísticos para enfim, melhor exemplificar o problema, mas também conseguiu referenciar estudos em que é possível atingir o objetivo que ele propôs, tá? E que ele forneceu subsídio e propôs engajamento para novas pesquisas. Acho que isso foi bem importante.
Contra, eu achei que os resultados, as revisões que o artigo trouxe foram um pouco, com pouco detalhes de metodologia de cada trabalho, assim, o que foi feito, pelo menos os mais importantes que o artigo trouxe. Então eu gostaria de ter visto mais, realmente, como foi feito cada estudo, como foi medido, que é importante também, para que a gente conseguisse interpretar com mais, confiança também, né. Era isso, obrigado pela atenção e fico à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, tá bom? Obrigado, professor.